né? A gente estava esperando aí chegar o pessoal aí. Oi, Elias, oi, Jaque, oi, Natan. Beleza, Oi, então Vicky, vamos boa lá, noite. para a gente não atrasar. Oi, oi, todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Eu trouxe aqui uma apresentação bem resumida. Então, a ideia é apresentar para vocês o OSM End. Eu falo assim, OSM End, mas tem gente que fala OSMEND. Eu realmente ainda não encontrei qual é a verdadeira fala, né? Qual é a forma que a gente tem que dizer, mas eu entendo que como é uma sigla, né, a gente falaria OSM. Bom, e aí eu trouxe um pouco desse resumo para meio instigar vocês a utilizar. Eu não vou conseguir aqui apresentar ele completamente, não vou conseguir mostrar todas as ferramentas, porque na minha opinião ele é muito denso, ele tem muita coisa legal. E como um bom software livre, né, da área do gel, ele é intuitivo. Então você vai perceber que à medida que você começa a utilizar, você vai conseguindo compreender e vai entrando nas abas, entrando nas configurações, nas ferramentas e aí você rapidamente domina. Então é só para mostrar aqui para vocês e instigá-los a isso. Então eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui, cadê? Ai, meu Deus, sumiu a tela aqui pra mim. Aqui, compartilhar. Acabei de ver. Compartilhar tela. Pronto. Conseguem ver minha tela aí? Aquela som. Sim. Beleza. Então, beleza, então. Aqui a gente tem, né, a capa do SM Indie que você pode utilizar. Na verdade, você vai ver essa capa quando você baixar esse aplicativo no seu smartphone. Ele é utilizado, né, dentro desse sistema mobile, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Nos dois sistemas eles são muito parecidos, mas existe uma pequena diferença, às vezes, de posição e de local onde está o plugin, onde está aquela ferramenta, né? Como os sistemas operacionais são diferentes, ele também é um pouquinho diferente, mas nas duas versões eles possuem as mesmas funcionalidades, tá bom? Então você pode baixar. Existe um aplicativo que ele é gratuito e existe um OSM End Plus ou OSM End Mais. Qual é a principal diferença dos dois? E eu até chego a dizer para vocês que acaba sendo a única diferença, porque todas as outras, nos dois tipos de aplicativo, a gente consegue usar. Então, a diferença principal é a possibilidade de fazer o download atualizado dos mapas. Então, o OSM End gratuito, que você vai baixar na sua Play Store, por exemplo, você vai ter direito aproximadamente a 7 downloads dos mapas. E esses mapas vão ter atualizações? Vão, mas você vai precisar tirar um dos mapas para baixar o outro e atualizar. Ou seja, tem um pequeno complicador, mas nada que nós não consigamos, né, sobreviver a isso. Já o SM Plus, ele te dá, né, download limitado e principalmente é a atualização. Então, mensalmente, como o OSM End, ele tem a base principal, o OpenStreetMaps, então toda aquela atualização é feita mensalmente no teu aplicativo. Então você consegue acompanhar de uma certa forma aquela atualização. Para quem já está um pouco mais avançado ou para quem pensa, né, em trabalhar com essa união entre o OpenStreetMaps e o aplicativo, vale a pena você fazer aí essa migração para o Plus, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Pará, é meu nome de verdade, só que agora eu sou Tatiana Paraná, que é para fazer a gracinha, tá bom? Exato, até botei lá no meu celular, Tati Paraná. Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Trouxe aqui a logo de um projeto que eu criei lá em Belém e que hoje ele é um grande parceiro aqui, então por onde eu vou eu levo no coração.
e convido vocês também para conhecerem futuramente. E aí, o que é o OSM End? Ele é um aplicativo móvel para mapas e navegação. Ele é, ou melhor, ele foi pensado para a gente trabalhar offline, mas ele também funciona online e que é um dos grandes, acho que um dos grandes momentos que a gente tem para fazer a atualização no OpenStreetMaps. Porém, ele funciona offline. Então, para vocês que estão pensando em ir a campo, né, ele é muito fundamental, muito. E como foi que eu conheci esse aplicativo? Quando eu precisei lá na Amazônia, que é de lá que eu vim, né, fazer uma atualização em um município e a gente estava sem rede de internet, sem, né, rede do celular mesmo, e a gente estava fazendo a atualização de alguns pontos e de algumas ruas de um município lá do Marajó. Então a gente passou a fazer esse mapeamento no aplicativo e só depois, quando a gente voltou para a nossa capital, que a gente acessou a internet, que a gente fez esse upload aí dentro da plataforma. Então ele funciona muito bem offline, vale muito a pena, tá? E aí ele fornece, né, como todo bom aplicativo, uma navegação global. Então você pode utilizar em qualquer lugar do mundo, né? Que a nossa base aqui é o globo da Terra. Então ele funciona offline e online também, tá? Só ressaltando, ele funciona no Android e no iOS. E aí ele possui essas funcionalidades principais aqui, né? Existem bastante, mas aqui tem as que são as mais principais e que vocês provavelmente vão utilizar. A primeira é o mapa de viagem, então você pode usar ele, né, como uma base map lá do OpenStreetMaps. Também pode utilizar outro tipo de base de mapa, tá bom? Mas a principal é OpenStreetMaps. A Wikipédia também offline. Você pode utilizar inclusive imagens, tem algumas imagens que estão disponíveis gratuitamente, você também pode usar como base mapa. Ou seja, ele é um mapa de bolso aí que pode ser utilizado tranquilamente em substituição a qualquer outro aplicativo. Ele permite a navegação offline. Essa navegação offline, só lembrando para vocês, ela é necessária que se faça o download de um mapa. Então, em algum momento, você vai precisar sim da internet para baixar esse mapa. A partir daí, você já pode utilizar ele offline para fazer rotas, para fazer caminhos, para fazer trilhas. Então, você pode usar como guia, né, de trânsito, né? Eu preciso ir daqui para ali. E aí, ele até coloca aqui como exemplo. Você pode usar para rotas de carro, de bicicleta e também de caminhada, né? Então, também é seguro utilizar. Ele também tem funcionalidade para linhas de contorno e alguns dados de altimetria, tá? Então, não são todos os lugares que estão atualizados, mas ele também permite. Então, isso daí é interessante para que a gente veja a questão do relevo, né? Obviamente, para planejar uma rota, uma trilha, uma atividade em campo, é interessante que a gente tenha esses dados. A gente tem também a possibilidade de colocar os POIs. Eu vou falar mais lá na frente um pouquinho o que é. Mas já fica aqui a dica. Esse pra gente é o que há de melhor, é o que a gente vai focar, porque é esse que vai fazer a conexão lá com o OpenStreetMaps. Então, os pontos são exatamente qualquer coisa. Eu chego a dizer que é qualquer coisa mesmo. Então, os pontos são os lugares onde a gente vai conseguir obter informações. Então, a gente consegue ter coordenadas, altitude, dependendo se a gente estiver em movimento, trânsito, a direção, né? Enfim, então a gente pode ter essa informação e a gente pode criar essa informação. Então, a gente pode também colocar dentro desse banco de dados essas informações dos pontos. Sejam eles empreendimentos, universidades, praças, locais, enfim. E aqui eu faço um adendo para vocês. Eu vou falar lá na frente, mas já deixo aqui destacado. O OSM End, ele tem como prioridade essa criação dos pontos. E é literalmente a palavra pontos, né? Nessa feição vetorial de ponto. Nós não conseguimos fazer polígonos. Então, para quem tiver interessado em mapear áreas, ele ainda não está fazendo esse envio lá para o OpenStreetMaps. Então, se vocês estiverem mapeando pontos, aí sim é o momento certo para vocês começarem a usar.
Outra questão é a gravação de viagem, que é aquela função track do GPS. Não sei se vocês chegaram a usar aí um Garmin qualquer na vida. E aí, como um bom Garmin, quando a gente aprende a usar, eu me lembro que eu fazia muito isso, a gente tinha lá a configuração de track, que a gente deixava ele automaticamente gravando por onde a gente ia. Então, isso no campo, ele é muito importante, né? É como se fosse aquela historinha de João e Maria. Não sei se vocês se lembram, né? Que João foi colocando ali o pãozinho para encontrar o caminho, pena que o pombo foi lá e comeu, né? Se ele tivesse usando o GPS, ele já gravava a viagem dele, né? Ainda bem que a gente já tem essa ferramenta. Então, você pode ir para um lugar novo e voltar, né, por esse caminho, entre outras possibilidades que você pode fazer. E aí ele tem várias formas de configuração. Você pode pedir para ele gravar de 1 em 1 segundo, 30 em 30 segundos, de 3 em 3 minutos. Você pode pedir para gravar com relação à precisão do GPS. Então, quando a precisão tiver 3 metros, grava. Quando tiver 10 metros, grava. Quando tiver 1 metro, grava. Enfim. Então, tem aí várias possibilidades para vocês, tá bom? Outra questão são os marcadores, né? Esses marcadores, eles vão te dar um pouco dessa direção dos objetos. Então, você consegue buscar um marcador que seja um nome reconhecido no mundo. Aí tem aqui, por exemplo, a Torre Eiffel, o Louvre, Museu do Louvre, a UFPR, o Shopping fulano de tal. Então, esses lugares que são reconhecidos, né, ele é identificado como um marcador e que você pode buscar e fazer rotas, trajetos, enfim. Você pode trabalhar com essa busca. E aí nós temos também desses plugins atrelado ao OpenStreetMaps, que é o Mapillary, que ele é uma segunda plataforma que ela está já conectada com o aplicativo, que permite que você utilize, mas principalmente que você adicione imagens a nível da rua, né? Então, você pode utilizar o seu próprio celular, né? E você já vai fazendo ali a gravação daquele espaço ou colocando aquela fotografia dentro do espaço do aplicativo OSM End, tá bom? E aí, o que esse aplicativo também traz pra gente, né? Que é interessante, são os diversos plugins adicionados a eles, que servem como configurações avançadas e funcionalidades extras ao mapeamento em si, né? Então, você consegue fazer várias outras integrações no aplicativo graças a esse plugin, como, por exemplo, os mapas online. Então, os mapas online, eles vão funcionar quando você tiver rede, mas um detalhe muito importante, o mapa online só vai funcionar na opção Plus para as atualizações. Então, se você realmente quiser um mapa atualizado online, você precisará estar com Plus. Se você tiver a versão gratuita, você usa a opção online? Usa, mas ela é, na verdade, aquele mapa offline que você já baixou, né? Então, é um pouquinho essa diferença. Você consegue ver as linhas de contorno e terreno, altitude, curva de nível. Então, também é legal aí para quem faz trilha, caminhadas, não sei, né? Faz o link com Wikipédia, você pode tanto pegar os dados de lá como também inserir. Gravação de viagem. Posicionamento de estacionamento. Eu acho isso daqui muito legal, né? Isso pode ser de estacionamento, mas a gente pode usar para outras coisas. Então, quando você tá num mega estacionamento, né? Que aí você não lembra direito onde é que tá, você pode marcar o ponto do teu carro e depois ele vai e retorna para o lugar que é. Então, isso é muito interessante, né, para a gente pensar aí em buscas, né, em encontrar. Notas de áudio e vídeo. Olha só, então imaginem vocês lá no campo coletando e vocês... Vamos dar um exemplo de árvores, né? Então, vocês estão coletando aqui algumas árvores e vocês verificaram que existe uma árvore aqui que ela é diferente, que você não sabe o nome, ou melhor, que você descobriu uma nova árvore e que você quer relatar isso. Então, essa nota de áudio e vídeo ela é importante para você guardar, é como se fosse um bloquinho mesmo de nota, em que você vai relatar algo que aconteceu naquele ponto. Então, ele está atrelado ao ponto da ocorrência. Então, você vai botar e escrever lá, ó, aqui encontrei uma árvore da espécie tal, interessante, assim, e pode fazer um vídeo, né? Então, essas notas, elas vão ficar no teu aplicativo, você vai conseguir acessar ele num banco de dadozinho que vai estar ligado àquele ponto que você marcou, tá?
Outra questão, visualização de mapa esqui. Eu não sei se aqui, eu particularmente nunca usei. Em Belém do Pará não tem a menor possibilidade de ter esqui, nem no shopping, né? Então, não tem, mas aqui tem a ver com esse mapa, né, de regiões onde você consegue ter neve, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Visualização de mapa náutico também é muito interessante, né? Então, eu já utilizei isso lá. Não sei se todos sabem aqui, de modo geral, a Amazônia, ela é os municípios, os estados, eles são extremamente enraizados por rio. Então, a gente vive ali inundado constantemente. Então, para nós, o mapa náutico ele é muito importante. A gente realmente faz trajetos em que a gente pega uma balsa, pega uma ponte, enfim, que ele pega uma canoinha, né? Não nesse estereótipo do indígena, mas a gente pega pequenos transportes, né, aquáticos para a gente fazer a nossa movimentação e nosso trabalho em campo. Então, é muito importante esse mapa. A edição OpenStreetMaps. Então, a gente vai conseguir fazer a conexão da edição diretamente e enviar para o OpenStreetMaps a partir das nossas contas. Então, eu vou mostrar para vocês que a gente vai precisar logar, né? E aí a gente vai conseguir enviar e depois, futuramente, a gente pode acessar pela plataforma OpenStreetMaps e reajustar caso seja necessário. Além desse, eu já falei do Mapillary, né? Tem um outro aplicativo que é o OpenPlace, também você consegue conectar aqui. O rastreador SMEnd, você consegue ver outras pessoas que estão ali com o aplicativo e você pode interagir, enfim. Aí tem a opção de desenvolvimento, a galera aí boa de programação, que quiser atualizar, que quiser colaborar, também tem. E temos também a opção de acessibilidade. A acessibilidade, ela tem principalmente a função, que é a função autoexplicativa, né? Então, você consegue utilizar com as ferramentas que tem de autodescrição, tá? Então, de modo geral, são essas as funcionalidades que a gente pode utilizar junto do aplicativo. Se eu estiver muito rápido, gente, vocês falam que aí eu vou parando. Então, dentro desses aplicativos, né, eu trouxe esses dois que eles não estão necessariamente adicionados no plugin. A gente precisa habilitar dentro do OSMend, mas nós também podemos adicionar ele à parte. Então, se eu quiser acessar o meu Google Play ou Play Store lá dos meus celulares, você pode baixar separadamente esse plugin, né? Então, tem aqui o plugin que é o do estacionamento. Então, quem quiser e quem tiver essas dificuldades, quem quiser interagir, né? Ou mesmo mapear para colaborar aí com a galera que está procurando. Não sei se valeria a pena a gente pensar num grande evento e aí depois desse grande evento super mapear os estacionamentos, enfim. Então, é uma possibilidade aí de aplicação esse outro aplicativo atrelado ao SMEnd. E também a gente tem o GPS Track, que é exatamente aquela opção de me seguir, na verdade. Então, essa opção aqui, como eu disse, ela não está genuinamente no OSMend, mas eu posso habilitar ou eu posso instalar separadamente. E aí a gente consegue compartilhar a nossa localização em tempo real e as pessoas vão acompanhando a gente. Existe um aplicativo aí de mensagem, né, que é o WhatsApp, que a gente tem a opção compartilhar em tempo real e a pessoa também acompanha a gente. Então, isso é uma funcionalidade que eu acho muito interessante. Eu acho que ela serve, inclusive, para nossa segurança. Eu costumo usar bastante ela. E também é legal para quando a gente estiver, por exemplo, em campo. Então, imaginem nós dentro de um campo fazendo mapeamento, dividido em equipes. E que em algum momento a gente precisa se reencontrar, né? Enfim. E aí a gente pode usar essa opção para voltar para o mesmo ponto de interesse ou para que alguém chegue até onde outra equipe está. Então, vejam, várias habilidades dá para a gente criar com essas ferramentas. E aí, a gente fala também um pouquinho sobre o mapa. Esse mapa, né, na verdade, é aquele mapa base, padrão, que a gente consegue visualizar na prática onde a gente está. Então, isso aqui o SMEnd diz que é o mapa. E existem vários tipos de mapas disponíveis, né? Logo mais a gente vai abrir o aplicativo, vocês vão ver. Por padrão, o OSMend, ele trabalha com o OpenStreetMaps. Então, por padrão, a gente vai ver que ele vai habilitar essa opção.
Tem outras possibilidades? Tem. A gente pode inclusive usar a imagem, como eu falei ainda há pouco, do Mapillary, ou eu posso utilizar, por exemplo, a Microsoft, ela libera uma opção que tem das imagens de satélites dentro do aplicativo, a gente pode utilizar, tá? Entre outras opções que temos aí no mercado. E aí a gente vem então para essa palavrinha mágica, que é isso que para nós é importante e principalmente é o que vai fazer a gente vincular ao OpenStreetMaps. Então, o que é POI, né? Point of Interesse ou pontos de interesse, enfim, como vocês acharem melhor. Então, eles são esses lugares específicos que ficam destacados ali no mapa, ou que a gente marca, ou que a gente cria, né? Eles representam basicamente os lugares de interesse ou úteis que a gente está pensando em trabalhar, em visualizar, enfim, em viver com eles, né? Então, os pontos de interesse, aqueles que são mais importantes, eles ficam exibidos automaticamente. O que seriam esses pontos mais importantes? Às vezes, hospitais, escolas, em alguns lugares, igrejas, pontos turísticos. Então, esses que são naquela região que você está trabalhando mais importante, eles já ficam aparecendo, já ficam lá. Por exemplo, os hospitais, né? A UPA, pronto-socorro. Então, eles geralmente são considerados aí importantes, eles ficam em destaque, tá? À medida que você vai trabalhando com o seu zoom, mais ou menos, vai tendo aí a generalização cartográfica e você vai vendo destaque para X ou Y áreas e situações, né? Então, você vai ver que você vai ter essa interação muito bacana. Então, por mais que a gente esteja, por exemplo, aqui dá o exemplo, né? Trabalhando com restaurantes, né? Todos eles vão estar aparentemente destacados com um círculo laranja. Então, todos os pontos de interesse que você for destacar, que você for trabalhar, que você for pensar, eles vão logo ficar em destaque de laranja. Ah, eu estou trabalhando com as universidades. Quando você habilitar a opção para mostrar só as universidades, elas vão ficar evidentemente ali laranjadinhas. Pode mudar essa cor? Pode, tem a configuração, mas por padrão é laranjada igual a cor do aplicativo, tá bom? Acho que isso. E são os pontos de controle que a gente cria para enviar para o OpenStreetMaps. Não adianta eu criar um marcador de ponto. Não adianta eu determinar aquele lugar. Não adianta eu criar uma visualização. Eu preciso necessariamente criar lá na configuração um POI, né? Um POI, para poder ele habilitar a função descrição, inclusão de tags, de outras informações que vão conectar lá com o OpenStreetMaps. Pronto. Outra coisa muito interessante é que o OSM End, ele também permite que a gente exporte esses dados, tá? Saiu um negócio aqui que não era, mas tá bom. Então, a gente vai entender que eu posso exportar esses dados para utilizar em outros ambientes também, tá? Então, ele tem alguns tipos de formatos de arquivo que eu acho que vale a pena a gente saber também. Por quê? Porque a gente pode utilizar ele para usar em algum software desktop, em SIG, né? Então, a gente pode pensar em outras interações com outros aplicativos e softwares. Então, a gente tem os tipos de arquivo vetorial GPX, que normalmente são os criados pelas trilhas ou linhas, né, lá no OSM End. Eu posso tanto exportar como importar o arquivo GPX dentro do aplicativo. Nós também podemos trabalhar com KML, então eu posso importar o KML, posso exportar também para utilizar em outros espaços, né? Além de outros tipos de formatos que a gente pode criar que são na modalidade vetorial, né? Então é importante que a gente veja isso na hora de definir que tipo de dado é a quantidade de dado que a gente vai usar, pensando já no futuro que mapa eu vou produzir ou que documento eu vou produzir, tá bom? E tem alguns outros tipos, mas depois a gente fala um pouco mais. Cadê? Pronto. E aí, então, conexão com o OpenStreetMaps. Então, o OSM ele é alimentado por dado OpenStreetMaps e os mapas são criados por nós, grandes colaboradores voluntários,
para que a gente tenha mais ou menos aquelas áreas detalhadas. Qualquer pessoa pode se registrar como colaborador no OpenStreetMaps e também no OSM Engine. Então é importante que vocês, né, já façam aí essa integração, né, para vocês irem se habituando a utilizar. Então o OSM Engine fornece um plugin de edição para melhorar e ajudar a cadastrar os pontos dentro do OpenStreetMaps, beleza? E aqui eu deixei esses 2 links, depois eu passo para vocês, né, que são os links que falam sobre essa integração junto com o OSM Engine. Então a gente pode ver depois como é que o OpenStreetMaps se relaciona a isso. E aí o exemplo prático que eu queria colocar aqui para vocês, se desse tempo ainda, para a gente arriscar aí usar o aplicativo e começar a treinar, começar a se habituar, tá bom? Mas agradeço, né? Independente disso, eu fiz um pequeno vídeo da tela aqui do aplicativo para que vocês pudessem também ver como é que a gente usa sem precisar baixar ainda. Deixa eu vir bem aqui, peraí, que é todo um babado aqui. Então, o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho, na verdade, o meu Play Store, né? E aí eu baixei aqui o aplicativo. Percebam que eu baixei o OSM Plus. Por que eu baixei o OSM Plus? Deixa eu logo fazer aqui um merchan. O Rafael da Umbra, ele disponibilizou algumas licenças para o OSM Plus. Acho que depois, quem tiver interesse, a gente pode dialogar com ele. E aí eu pedi já para baixar. Só reforço aqui que para a gente baixar, né, tem uma configuraçãozinha anterior que tem que resgatar esse bônus, tá? Mas depois a gente explica isso. Então vamos lá. Quando a gente baixa e a gente abre pela primeira vez o aplicativo no nosso celular, a primeira coisa que ele faz é pedir para te baixar a região. Se o teu GPS ele tiver habilitado, ele automaticamente vai sugerir que você baixe lá o do seu lugar. Mas você pode baixar aqui embaixo, olha, selecione outra região, tá? Então você também consegue fazer isso. E aí você já pode clicar em baixar o mapa, né? Espera um pouquinho baixar e segue a vida. Então eu fui aqui em exibir mapa, vocês podem ver que ele ainda estava baixando, ó. Então tá zerado aí o aplicativo, não tinha nada. Eu habilitei para usar o meu GPS durante o uso, tá? Só, deixa eu voltar aqui um segundinho. Bem aqui embaixo, na lateral direita inferior, tem um cursorzinho, é uma bolinha, né? Cinza. Então, esse cursor é o marcador, é o local onde você tá. Então, sempre que você clica, né, nesse pequeno botão, ele vai te levar aonde você está, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui, por isso que ele vai encontrar Curitiba já. Quer ver? Ó, cliquei, aí eu disse para usar e ele já me identificou aqui em Curitiba. E aí, gente, na minha lateral esquerda inferior, voltando aqui um pouquinho mais, existe um ícone que são 3 linhas, né? Aqui embaixo. Essas 3 linhas, elas são como se fosse o menu de configuração. Então, quando você clica lá no menu de configuração, ele vai aparecer essa aba lateral com algumas possibilidades de fazer configurações. E aqui tá, né, a grande magia de conseguir utilizar o melhor desse aplicativo, porque cada um desses itens ele vai dar pra gente opções de configurações, subconfigurações, né, pra gente alcançar o melhor da ferramenta. Então, de modo geral, eu consigo configurar o meu perfil. O meu perfil é como se fosse eu como usuária do meu aplicativo no meu celular. Eu posso colocar mais de um perfil. Então, eu posso colocar um perfil Tatiana Mapeadora, um perfil Tatiana que anda de bicicleta, um perfil Tatiana que anda de transporte público, um perfil Tatiana que anda de carro. Eu crio perfis, em cada perfil eu posso colocar complementos que estão ali relacionados, né? Então, você tem direito a fazer isso.
Essa primeira opção aqui, marcadores do mapa, são os pontos que nós vamos criar, não é o POI ainda, mas são os pontos que eu posso detectar, que eu posso encontrar coordenada, enfim. Os meus lugares é uma lista de lugares que eu já criei, seja como marcador ou como POI ou como trilha. Então é como se fosse uma aba com tudo que eu já marquei. O pesquisar é literalmente pesquisar. Eu posso pesquisar tanto ferramenta como pesquisar lugares. Então ele serve aí para as duas opções. Navegação é aquela opção em que eu vou de um lugar para outro e aí ele vai me dando as possíveis rotas, né? Seja terrestre, marítima, com bicicleta, a pé ou com transporte rodoviário, enfim. Configuração de mapas. Algumas habilitações do que ver dentro do mapa, né? Quais são as opções que ele vai me mostrar de base mapa. Embaixo, baixar mapas. Lembra que eu falei para vocês que o OSM End, ele permite mais ou menos 7 atualizações, 7 downloads. Então, aqui que você vai gerenciar isso, tá bom? O meu é Plus, então você tem ilimitado. Guia de viagem, gente. O guia de viagem é o link que ele conecta com Wikipédia Turismo. E aí ele tem umas dicas de viagem, dicas de pontos turísticos, dicas de informação, enfim, muito legalzinho. Planejar rota. Então, esse planejar rota é literalmente eu criar rotas para ir a campo, para fazer alguma atividade, enfim. Eu posso atrelar essa criar rotas à minha navegação. Então, eu primeiro crio a rota, por exemplo, e eu depois peço para fazer uma navegação, ou não, eu posso só criar uma rota. Então, pensem que a gente vai estar caminhando numa área florestal. Então, eu posso traçar a minha rota ali. Não é a trilha, vejam que é diferente a trilha. A trilha, ela vai gravar automaticamente à medida que eu ando. Ela acompanha o meu movimento, ela está gravando por onde eu passei. O planejar rota é uma etapa anterior. Eu posso fazer de modo remoto, eu posso traçar e pensar numa rota que eu vá executar futuramente, tá bom? Configuração de tela é da tela do teu celular. Você pode configurar aí várias opções, tá? A cor, se ele tem preto, branco, dia, noite. Ele configura também se você prefere o ícone do lado direito, esquerdo, essas coisas assim mais um pouco pessoais. Os complementos, sabe o que são esses complementos? Aqueles plugins que eu falei lá na frente, é aqui que a gente vai habilitar. Configurações. Nas configurações, a gente vai fazer o login do nosso OpenStreetMaps e vai configurar algumas outras funcionalidades também do aplicativo com relação ao teu celular, tá? Então, eu fui aqui, mostrando para vocês as abas, né? Então, eu cliquei na primeira de todas, navegar mapa. Configurações gerais. Eu posso configurar coordenadas, o tipo de coordenada. Eu estou clicando um pouco aleatoriamente para mostrar. Aqui eu cliquei na aba complementos, então vejam, eu aperto nesses 3 pontinhos e ativo eles. Então, na primeira vez ele não vem ativado, eu vou clicar e vou ativar a opção aqui. E aí ele fica laranjadinho quando ele está ativado, tá bom? Então, só para vocês não falarem depois, eu não estou conseguindo fazer tal coisa porque não está aparecendo. É porque ele não está ativado. Então, você sempre vai vir em complementos. Aqui em configurações, olha, eu posso configurar várias outras funcionalidades da navegação do mapa. Cadê? O que eu apertei aqui? Apertei ali no meu perfil, né? Já tinha mostrado para vocês, o tema claro ou escuro, né? A opção da orientação, gente, olha, tem uma opção aqui que é não gire. Ou seja, quando eu pegar o meu celular, eu vou simplesmente sempre ter aquela sensação de que tá para o norte. Então, eu sempre vou ver na direção norte. Então, sempre vai estar meio que norte. E aí, eu tenho que ter só esse cuidado de não querer andar para frente achando que é o norte. Então, isso daí vai ter que ter essa habilidade. Você pode colocar a opção que a tua orientação seja conforme a tua movimentação. Então, você vai se movimentando e ele vai sempre tentando te levar para o norte. Tá? Então, isso daí é legal. E tem a opção direção da bússola mesmo. Então, em vez dele tentar recentralizar o tempo todo ou te colocar para o norte, ele realmente vai colocar como ele é. Então, pensem assim. Se vocês estiverem andando para o sul, né? E o teu norte está para trás, quando você olhar a tela do seu computador,
o teu mapa vai estar o contrário, de cabeça para baixo. Mas por quê? Porque você botou lá que é na direção, né, da bússola. Então a bússola sempre vai apontar para norte. E aí o que acontece? O teu celular tá para sul, ela não tem como virar teu celular, ela vai virar o mapa e o mapa vai estar de cabeça para baixo. Então você escolhe mediante como você acha melhor a sua orientação, tá? Ele é bem eclético aqui para todos os gostos. Eu gosto, na verdade, de colocar essa opção não gire, né? Por quê? Porque eu sempre sei que eu vou olhar assim o meu mapa para cima e eu com cuidado vejo, o norte está para ali, então deixa eu andar, tá? Então isso é opcional, não tem uma regra necessariamente. Aí, sempre centralizar a posição do mapa. Enfim, essas configurações, gente, elas são algumas configurações mais pessoais. É uma questão até mesmo de gosto ou de trabalho ali que você estiver fazendo. Aqui, por exemplo, eu configurei o tipo de formato de coordenada. Eu gosto muito de trabalhar com grau, minuto, segundo. Por que, gente, eu faço isso? Lá em Belém eu não trabalho muito com topografia. E eu trabalho na cidade de Castanhal, que o fuso 22 e 23 passa no meio da cidade. Então, às vezes eu tô no fuso 22 e no 23 em passos, em pequenos passos, acreditem, né? Então, como eu tinha esse problema todas as vezes ali de ficar com essa confusão, eu passei a me acostumar a usar em grau, minuto, segundo, porque aí eu tinha uma segurança maior de que eu não estava errada, né, do lado que eu estava. Então, eu gosto bastante de usar, eu me entendo melhor no mapa como grau, minuto, segundo. Mas aí você precisa também saber como é que você vai trabalhar, se você vai precisar de que tipo de dado. Ele te dá todas essas opções. Então, fiquem livres para escolher, também não tem aí uma regra, né, para isso. Outra coisa, a unidade angular, a unidade de medida, né? Então, quem tiver ali no náutico pode mudar para milha, por exemplo. Enfim, gente, tem aqui, eu acho que vocês vão precisar de pelo menos um mês para ficar usando todo dia e conseguir consumir todas as possibilidades de configurações que vocês possuem aí, tá bom? Então, aqui, são as opções que eu posso ver, as camadas. Então, vejam, eu consigo ver pontos de interesse de turismo, transporte público, de saúde, de posto de gasolina, de lojas, de finanças, de estacionamento. Tudo isso são pontos que vão estar lá em destaque para você usar, né, se encontrar e também mapear novos, tá bom? Deixa eu ver. Aqui, transporte, nessa aba de transporte, ele permite que eu veja as paradas de transporte. Então, isso daí é muito legal para quem usa transporte público, que aí você vê onde é que estão essas paradas, se elas estiverem mapeadas. E as linhas de ônibus, né? Então, ele é como se fosse aqui nessa opção, tipo um Movit, né? Ele não vai dizer o horário do teu ônibus, mas ele vai conseguir te mostrar qual a linha do ônibus que passa ali. Então, é uma funcionalidade bem legal para quem usa aí transporte público, tá? Então, você pode habilitar aqui tudo que você tiver. Quem tiver em metrô, bota metrô. Quem tiver trem, bota trem. Enfim, então, muitas configurações. Deixa eu ver aqui mais. As trilhas, né? Aqui eu posso editar as trilhas para mostrar as trilhas. Como eu estava sem nenhuma, ele não habilitou. Outro tipo de configuração. Cadê? Voltei. É a configuração de tela. Olha como eu mostrei para vocês. Podem mexer lá a tela. Outra opção... Gente, eu acho que tá dando um looping aqui. Pera lá. Beleza. Gravação de viagem. Olhem só. Aqui nessa opção azul que tá marcada, tá assim. Que o meu celular vai gravar no intervalo de 5 segundos quando a precisão mínima for 50 metros. Então, 50 metros ali do GPS. Então, se ele perceber, né, que o meu GPS está dando uma precisão de 50 metros, ele começa a mapear, a gravar a trilha. Se não tiver, ele ignora. Então, a gente pode mudar isso, tá? Então, é só clicar em cima, eu posso mudar o tipo de precisão de quanto em quantos metros ele quer gravar, assim como o tempo, tá? Posso configurar o tipo de nota de vídeo, eu posso configurar até o formato do áudio, o formato, se eu boto MP4 ou não. Não, é MP3 o áudio, né?
Até a fonte do texto você pode mudar, enfim, muitos detalhes, gente, muitos detalhes de verdade. Outra opção é aqui em baixar mapas. Então vejam, eles possuem várias opções, né? Eu cliquei aqui para baixar, para mostrar para vocês, né? Então América do Sul, eu cliquei em Brasil. E aí, olha, nós podemos baixar o mapa padrão, que é o mapa do OpenStreetMaps, só estrada, não vai vir outras informações além disso. Curva de nível, sombra de relevo, encostas e Wikipédia. Então, vocês podem baixar. É importante ter memória no celular. Aqui no meu, eu baixei todos esses e mais ou menos ele ocupou 10 GB de espaço. Então, eu acho que é muito espaço, né, para muito mapa. Então, vocês podem fazer essa gestão no celular de vocês. E vocês podem baixar também por estado, não precisa baixar o Brasil inteiro. Então, você pode escolher, marcar e desmarcar aqui as opções, né, dos estados que você deseja ter a sua atualização. Então, eu coloquei aqui o Pará e o Paraná e fiz o download da curva de nível, das estradas e assim por diante. Ah, Tati, eu quero baixar tudo, do Brasil inteiro, porque eu vou sair mapeando o Brasil inteiro. Me convida para mim contigo. Pode baixar? Pode. Abre espaço aí no teu celular para te poder baixar tudo. Beleza? Que mais? Tá baixando aí. Ó, tem mapa náutico também, tem os mapas de guia de viagem. Cadê? Mapa da África. Tem também para você baixar aqui embaixo os comandos de voz. Então, lembra que o aplicativo ele faz a rota? Então, ele pode fazer também aquele comando de voz, dizendo, vire para a direita, vire para a esquerda, assim por diante. E aqui é a tela do celular, né? Cadê? Eu fui de novo lá nos complementos. Mostrei aqui para vocês o curva de nível. E aqui fica a tela do celular já com os mapas baixados. Então, ó, vocês podem ver rua, vocês podem ver os ônibusinhos aqui, azulzinhas, paradas, posto de gasolina. Então, já tem bastante informação. Curitiba, né, é uma cidade muito bem mapeada, então você tem bastante informação aqui. Lembrando que ele é online e offline, tá? Então, vocês podem aí brincar à vontade. E por fim, cadê? Eu vou mostrar para vocês a opção do OpenStreetMaps. Aguentem aí, cadê? Acho que é depois dessa. Pronto. Então, eu clico lá naquele meu menu lateral para abrir essa aba, né? Vou em configuração, vou voltar um tiquinho para vocês verem aqui. Vamos lá. Vou dar um pause. Aqui, ó. Aqui em cima, ó, configurar perfil, tá? Então, eu clico lá no configurar perfil. E aqui embaixo, olha, edição no OpenStreetMaps, tá? Pronto. Olhem só. Aqui nessa opção, ele vai te dar uma segunda opção dizendo assim, entrar com o OpenStreetMaps. Quando você clica aí, você tem que estar online, né? Quando você clicar, ele vai abrir o OpenStreetMaps para te fazer o teu login. É o mesmo login, a tua senha que tu usa no OpenStreetMaps, tá? Então, é bem facinho fazer essa conexão. Quando eu cliquei aqui, ó, ele pede aqui, ó, para você colocar usuário e senha ou entrar com o OpenStreetMaps. Como no meu celular já estava o OpenStreetMaps logado, ele logou automático. Eu tentava sair, ele logava automático de novo, tá? Mas no caso de vocês, a primeira vez, ele vai pedir para você colocar o seu login ou e-mail e a senha, tá? Então, ó, ele abre aqui, aí você tem que dar o acesso e aí ele vai pedir o login e a senha. Vejam que no meu já aparece bem aqui, ó, Tati Pará, ele logou automático. Mas no de vocês ele vai pedir o login e a senha, tá bom? E a partir daí, gente, vocês vão, ó, eu tentei fazer de novo. Vocês vão fazer as edições em POI e aí vocês vão enviar para o OpenStreetMaps. E de modo geral, gente, esse é o aplicativo, né? Não queria me delongar muito. Não sei se a gente consegue, num segundo momento, fazer uma prática dessa, ou se vocês tiverem tempo agora. Mas a ideia era realmente introduzir
e aí num segundo momento a gente começar a mapear. Acho que poderíamos inclusive fazer um presencial, né? A gente já podia se reunir ali um grupinho e fazer uma edição e enviar para o OpenStreetMaps na prática para a gente fazer essa interação. Por quê? Porque aqui, não mostrei agora o pulo do gato, mas lá você tem a opção de colocar as tags igualzinho no OpenStreetMaps. Você coloca as informações dos pontos, você coloca as características dele, você coloca a tag direitinho e você envia. Então é muito legal, muito bacana para você fazer rápido, né? Algum trabalho que seja nesse sentido. Lembrando de pontos, tá? Então ele não tem habilitação ainda polígonos, não sei se futuramente, mas de pontos ele consegue enviar. Beleza? Cadê? Acho que é isso. Quase 1 hora, meu Deus. Tentei ser rápida. Estão aí? Estão aí ainda? Sim, não, mas foi ótimo. Aqui. Falou de todos os aspectos aí, né, do SMN e tal, bem completo, né?